Muito bem, falemos da lição número 4, a parte de quarta-feira, a estrela da manhã da reforma, ou o brilho de um reformador. Muitos personagens assim que lutaram para manter assim a verdade da palavra de Deus em evidência, foram pessoas que tiveram assim uma caminhada luminosa pelo poder da palavra de Deus. A palavra os inspirou, a palavra os transformou e deu a eles um conhecimento que o mundo não consegue dar. É contada a história de que um menino voltou para casa, quase que chorando, entregou à mãe uma nota dos diretores da escola. Nesta nota, os diretores diziam: a senhora e seu marido precisam retirar o seu filho da escola. Ele é muito estúpido para aprender qualquer coisa. Nós não o aceitaremos mais nessa escola. A mãe de Tom foi até a escola e disse: meu filho não é estúpido, eu mesmo vou ensiná-lo. E assim, a mãe de Tom começou a ensinar-lhe todas as matérias que ela conhecia. Ela também era professora. Quando, muitos anos mais tarde, Tom faleceu, milhões de pessoas em todos os Estados Unidos apagaram suas lâmpadas durante uns 5 minutos, em homenagem a este homem maravilhoso. O nome desse homem? Thomas Edison, aquele que inventou a luz elétrica e a lâmpada elétrica. Este homem, ele amava a palavra de Deus. Foi um dos primeiros a fazer um documento e depois um folheto enaltecendo a verdade da guarda do sábado. Thomas Edison, o grande cientista, foi uma bênção para o evangelismo. Por isso, a palavra de Deus tornou esse homem uma bênção e o transformou. A palavra de Deus sempre enaltece as pessoas. Por isso, na pergunta 5, a pergunta é: que virtudes da palavra de Deus e seus ensinos Davi e Jeremias mostraram, e como isso se tornou o foco principal da reforma? Salmo 19, verso 7, o salmista escreveu: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis do que o ouro, sim, o ouro puro de Ofir, mais doce do que o mel, como se fosse o licor as suas palavras. Também por eles serei admoestado, e em guardar a sua palavra existe grande recompensa. Isso Davi escreveu no Salmo 119. Ainda Davi escreveu o seguinte no verso 140: a tua palavra é muito pura, portanto o teu servo a ama. No verso 162, Davi escreveu: eu folgo com a tua palavra, como aquele que achou um grande tesouro, um grande despojo. Jeremias, no capítulo 15, verso 16, ele escreveu: achando as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim um gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome eu sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então a pergunta é: que virtudes da palavra de Deus Davi e Jeremias enalteceram e mostraram como isso se tornou o foco principal da reforma? Resposta: Davi e Jeremias, eles amavam a lei de Deus, chamando-a de perfeita, e se deleitavam na palavra de Deus, chamando-a pura e deleitosa e que alegrava o coração. E essas verdades motivaram os reformistas a estudarem a palavra de Deus e serem por ela transformados. Nos tempos antes da reforma e mesmo durante a reforma, o estudo da palavra de Deus era proibido pela população. Martinho Lutero mesmo estudou a Bíblia dentro de um convento. A Bíblia era amarrada por uma corrente, nas bibliotecas também. A Bíblia era proibida de circular nas mãos das pessoas. As famílias não tinham acesso à Bíblia, não havia forma de copiar a Bíblia, e por isso a noite espiritual acabou envolvendo todo o mundo naquela época. Muitos liam a Bíblia, aqueles que conseguiam copiar, ou aqueles que conseguiram um exemplar de uma forma até contrabandeada, liam essa Bíblia à luz de uma vela, escondidos em porões para não serem descobertos. E assim, essas pessoas se tornaram luzes na escuridão. Para se ter uma ideia, uma figura que veio antes da reforma foi uma figura singular que mudou a história da reforma, e também ele se opôs à Igreja Católica de uma forma veemente.
foi John Wycliffe. John Wycliffe abalou a Igreja Católica com os seus ensinos. Nasceu ao norte de Londres, a 130 quilômetros. E aos 16 anos, John Wycliffe, ele que era um cuidador de ovelhas e ajudava na agricultura, resolveu que iria estudar. Ele saiu de casa aos 16 anos para ir na cidade de Oxford, na Inglaterra. Ali, ele ingressou em uma escola, depois de uma faculdade, e anos depois, ele fazia parte do corpo de professores e se tornou o maior teólogo da Inglaterra. E quando alguém perguntava, de onde vem o seu conhecimento? Ele tirava uma Bíblia de sua mão e dizia, vem deste livro. Mas esse livro foi confiscado e John Wycliffe não tinha mais a Bíblia. Numa biblioteca havia uma Bíblia em inglês. E o que é que ele fez? Não podia copiá-la, não existia máquina naquele tempo. Ele se assentava todos os dias, copiava página por página da Bíblia, para depois imprimir a Bíblia e torná-la acessível às pessoas da Inglaterra. Por isso, se tornou, assim, uma estrela da manhã da Reforma. A Reforma aconteceria em 1517. Em 1340, 45, John Wycliffe já lutava contra a Igreja de Roma. Pergunta 5 diz o seguinte, ao escrever ao jovem Timóteo, que conselho Paulo deu a respeito da palavra? 2 Timóteo 2, 1 a 3, tu, pois, meu filho, testifica da graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim você aprendeu, e também que você aprendeu de testemunhas idôneas. Confia essas palavras aprendidas a pessoas fiéis que possam ensinar as outras pessoas. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Então, a escrever ao jovem Timóteo, que conselho Paulo deu a respeito da palavra. Paulo pediu a Timóteo para confiar o ensino da palavra a pessoas fiéis e idôneas, para que pudessem ensinar essa verdade e assim divulgar o poder da palavra de Deus. Muitos anos antes da Reforma começar, John Wycliffe compartilhou a palavra de Deus, se opondo à Igreja Católica, mostrando os erros doutrinários desta igreja. E ele então se tornou uma bênção, uma luz. Ellen White, no livro Grande Conflito, página 650, chamou John Wycliffe de a estrela da manhã da Reforma. A Reforma aconteceria só em 1517 com Martinho Lutero. Mas em 1330, John Wycliffe já denunciava os erros de Roma. Quando ele morreu antes de Roma conseguir botar a mão nele. Mas eles desenterraram John Wycliffe, queimaram o cadáver e as cinzas jogaram no rio Swift como assim uma atitude demonstrando que eles não estavam contentes com a atitude desse homem que se opunha aos seus ensinos. Por isso, Ellen White chamou John Wycliffe de a estrela da manhã da Reforma, por causa do seu trabalho em defesa da verdade, preparando o caminho para a Reforma que aconteceria anos mais tarde. Deus nos abençoe. Possamos ter a coragem de homens como John Wycliffe, inspirados por Deus e movidos pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Coloque, Senhor, em nós essa vontade de sermos testemunhas fiéis da Tua palavra. Que a palavra nos transforme. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe.